Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Seite Onoye. Um modo feliz de viver. Se jantar fora para você é comer um cachorro quente em van, ou se você está precisando vender o almoço para comprar o jantar, não se preocupe, pois a mudança da sua vida começa hoje. Superando as limitações financeiras. É o tema da palestra de hoje com o preletor Enio Masaki Hara. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seite Onoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Contas vencidas, dinheiro contado para a passagem do ônibus ou telefone pai de santo que só recebe. Deixe isso para trás e assista agora a palestra do preletor Enio Masaki Hara com o tema Superando as Limitações Financeiras. Se lhe perguntarem assim, você é obediente, você fala o quê? Sim ou não? Sim. De verdade? Não é meio turrão assim não? Hã? Você, para quem é casado, obedece o cônjuge? Ih, esse sim deu uma caída agora que eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. Vou perguntar de novo. Os casados obedecem a esposa? Sim. As casadas obedecem o marido? Sim. Agora há pouco me disseram que eram obedientes. Mas somos, não somos? Sim ou não? Sim, né? Obedece o patrão? Sim. Ué, agora falaram mais forte, né? Será que ele está aqui por perto? Obedece o chefe? O professor? Bom, já que nós estamos obedecendo, então vamos ver também se nós obedecemos a voz da nossa consciência, que diz que você é filho de Deus e que não nasceu para prosperar, que não nasceu para ser rico, tá certo? Não tá certo? Mas vocês não nasceram para prosperar? Sim ou não? Sim. Ah, é? Então eu estou enganado, então, porque para mim e para a Seite Onoye, vocês já nasceram prósperos. Então nem precisa prosperar mais, porque já são prósperos. Já que são obedientes, vocês obedecem a Deus? Foi fraco também. Deus deve estar preocupado agora. Aquele povo do Rio Bonito obedecem a Deus?
Se nós obedecemos o pai, a mãe, isso é maravilhoso. Se obedecemos o vizinho, o patrão, o chefe, os colegas de escola, os colegas de trabalho, né? Obedecemos o guarda, né? Ele apita, mas para na hora, não é assim? Obedecemos um semáforo, está verde a gente vai, está vermelho a gente para. Nem sempre, mas a gente para, né? Se nós obedecemos até um semáforo, por que então não obedecemos a Deus também? E se um semáforo, por exemplo, diz lá vermelho, você para. Se o guarda apita e você nem fala nada, só fazer assim, você para. Se ele fizer assim, você diminui a velocidade, não é assim? E o que Deus está dizendo para você? Para você ser pobre? Filho meu, que você seja cada vez mais pobre. Sim, que você tenha muita doença, que brigue todos os dias sem falta, pelo menos uma vez. Que você tenha muitas e muitas dores de cabeça, enxaqueca, TPMs e diarreias. Sim? Ele quer que você viva de acordo com o que? Ele o criou, ele a criou, perfeita, indestrutível, imortal, feliz, vivendo em harmonia, sorrindo sempre, muito dinheiro no bolso, o suficiente para viver uma vida digna de filho de Deus, e que você também prospere bastante. Não é essa a vontade de Deus? Se é essa a vontade de Deus, por que a gente não obedece a Ele de vez em quando? Não é? E o professor Masaharu Taniguchi, ele fala aqui no livro, olha que lição legal, hein? Como conseguir a riqueza? Querem a dica? Sim ou não? Sim. Porque se pelo menos não estamos sendo obedientes, pelo menos vamos pedir, né? Queremos ser mais ricos? Sim? Então, para nós aqui queremos mais, para quem está em casa também agora, se você quiser prosperar mais, olha só a dica aqui do professor Masaharu Taniguchi para você. 99, olha só, hein? Quando eu li isso aqui, ele veio uma cacetada, que estou atordoado até hoje. 99% dos pobres do mundo são pobres por quê? Deixa para lá, amanhã eu falo então. 99% dos pobres do mundo são pobres porque têm a mente sombria. Tem a mente sombria. 99%, só sobra um. E será que alguém ali nesse mundão não faz parte desse 99% que está pobre, trabalhando pra caramba, se esforçando pra caramba e não consegue se autorrealizar na vida porque mantém uma mente sombria? E a Seitonê nos ensina que devemos viver sorrindo alegremente todo dia, toda hora, em todo lugar, não é assim? Sendo assim, então, se nós queremos prosperar, em vez de antes querer a prosperidade, que tal antes manifestarmos alegria? Falamos agora há pouco que rico ri à toa, mas na Seitonê nós aprendemos que quem ri à toa é que fica rico. Já que nós estamos aqui hoje com o professor da alegria, vamos convidá-lo para vir aqui, explicar para a gente a importância do riso e fazer a parte prática. Professor Paulo Fujinaga. Não estava previsto não, mas vamos lá, já que eu cheguei a vê-lo ali embaixo. Muito obrigado, professor. Dá umas dicas para a gente aí, como manifestar alegria, e você já faz a parte prática para a gente. Muito obrigado. Então, nós precisamos sempre rir, mas rir quando tem graça é fácil. Agora, quando está triste, ou está doendo, ou está sofrendo, é difícil. Mas a palavra ela manifesta, ou seja, ela provoca o riso. Então, é importante fazer o treino todo dia, que seja 2 minutos, com a palavra Vamos treinar um pouco então?
Obrigado, professor. Oh, meu Deus. Já ia tirar a pilha do professor já. Mas é muito bom. Já pensou levantar todo dia usando a teoria do professor Paulo aí de manhã? A vida começa a atrair coisas boas. E quando começa a atrair coisas boas, tudo então, obviamente, começa a melhorar. O que não se pode mais é o quê? Deixar a vida aí passando como está, porque acha que tem que ser assim. Essa flor aqui é bonita. Desmontar o vaso aqui. Bonita ou feia? Não é feia não? Mas ela é bonita porque ela abriu, desabrochou. Todos podem ver a flor. Olha que flor bonita. Dá até vontade de pegar e levar para casa, não dá? Mas se ela não tivesse aberto, ficasse só num botãozinho, ela nem estaria aqui. E se não abrisse, apesar do tempo lá, o cultivador dessas flores iriam cortar esse pé e jogar fora. Mas ela é bonita porque um dia ela nasceu, cresceu, desenvolveu, deu o botão, desabrochou e está aqui hoje enfeitando esse ambiente que está sendo gravado o programa da Seichonoye. Então a flor está cumprindo a sua missão. Mas um dia você também nasceu. Faz tempo. Um dia você também nasceu. Cresceu para cima, do lado. Agora desabrochou ou ainda continua em botão? Se tiver em botão, eu disse desabrochou, não vamos entender outra coisa, hein? Tem gente rindo assim, estou preocupado aqui, viu? Então, será que não está só em botão ainda? Será que muitos de nós aqui, talvez você que está em casa agora também, será que não continua como botão, não está cumprindo ainda a missão com que nasceu aqui neste mundo? E se não estiver cumprindo a missão, tem alguma coisa errada, meu amigo. Então, que tal, né, daqui para frente, fazer com que então, não que seja uma flor, mas que tenha esse processo de nascer, crescer, desenvolver e cumprir a missão com que nasceu aqui nesse mundo. E uma coisa é certa, a flor, se não tivesse dado flor, mas fosse só um botão, seria como você viver dia e noite de cara fechada. E se essa flor tivesse fechada, também não estaria aqui. Mas o fato de ela estar aberta, ela que se torna bonita e nos alegra. E você também com a cara fechada, não alegra ninguém, é feio pra caramba e só repele as coisas boas. A nota de 100 olha pra você, tô fora. Aí não, você tá louco, carrancudo pra caramba. Agora vê o vizinho sorrindo, é lá que eu vou. E é isso que acontece na vida de cada um de nós. 99% dos pobres do mundo têm pensamentos sombrios. Faltam-lhes o esforço constante de melhorar e desenvolver a si próprios e aperfeiçoar o seu trabalho. Falta o esforço constante de aperfeiçoar a si próprio. Hoje o mundo se renova numa velocidade assustadora. Como a tecnologia hoje cresce rápido, meu Deus do céu, vê os aparelhos elétricos, eletrônicos por aí, aparelhos domésticos, como que muda todo dia, toda hora, vai numa loja hoje, volta na outra amanhã, está tudo diferente, nossa, como que mudam as coisas? Então lá fora está sendo mudado, carros novos, aviões novos, motos novas, liquidificador novo, panela nova, né? E assim por diante. E nós? Somos novos ou continuamos o velho de sempre? Cabeça velha, pensamentos velhos, ideias velhas, jeitão velhos, palavras velhas, só vê as coisas velhas. O que é essas coisas assim? Só vê as dívidas do passado, as coisas ruins do passado, as brigas do passado, fracasso do passado, o chute do traseiro do ex-passado. Você fala, pô, minha vida não vai para frente? Não vai porque só está vendo as coisas ruins. Ou em outras palavras, continuamos sempre
igual. Então, que tal um esforço constante de melhorarmos cada vez mais a nós mesmos? Se até um liquidificador pode ser melhor, e você? O quanto você pode melhorar? Dá para imaginar? Uma caneta pode ser melhorado, um lápis pode ser melhorado, uma borracha pode ser melhorado, um isqueiro pode ser melhorado. Hoje a ciência, a genética, a biologia muda tantas coisas nesse mundo. E será que você, como suprema criação de Deus, não pode ser também mudado? Não que mudar porque nasceu errado, não porque tem que mudar porque Deus o criou imperfeito, mas esse mudado é o que? É você cada vez mais buscando em você mesmo a sua perfeição, as suas qualidades, e as colocando para fora, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, para o bem das plantas, para o bem dos animais e assim por diante. O que não se pode mais é viver fechado como um botão e reclamar que ninguém lhe dá oportunidade, que ninguém lhe vê, ninguém lhe quer, ninguém lhe chama de meu amor, porque na verdade você não está mostrando para o mundo que você existe de verdade. Pessoas que sempre estão, o quê? Não desenvolvendo, só ficam pensando em si mesmas, diz aqui, são pessoas muito egoísticas, prejudicam os outros para colher pequenos lucros imediatos e não pensam em como alegrar o próximo. Então, quer ser rico, mais do que vocês são, quer atrair din-din, felicidade, prosperidade, comece a alegrar o próximo. Deixa de pensar um pouquinho em si mesmas e comece então a pensar no próximo. Olha, eu quero ser muito rico. Faça seu cônjuge ser rico, por exemplo. Se é um marido que está pensando, né? Eu quero ser bilionário. Faça sua esposa tornar-se trilionária, que você já fica bilionário naturalmente, não é? Ou se for a mulher que está pensando, poxa vida, eu quero ser a mulher mais rica do mundo. Se você também que está em casa agora assistindo o programa da Seite, está pensando assim, quero ser a mulher mais rica do mundo. Fácil, só faça, se for casada, o seu marido ser o homem mais rico do mundo. E quando ele se tornar o mais rico do mundo, você como esposa dele, também é a mulher mais rica do mundo. Só que a grande maioria das pessoas ficam o quê? Pensando nelas mesmas, nelas próprias. E aí então começa a fazer um monte de maracutaia para conseguir dinheiro. Mas a riqueza não é aquilo que você tem. Por isso que vem aquela velha frase: o importante não é aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Então não é a riqueza que você tem que o faz rico, que o faz feliz, mas aquilo que você é que lhe dá a riqueza e lhe dá a felicidade também. Então, mais do que nunca, seja um verdadeiro filho de Deus e que manifesta as qualidades de filho de Deus. Só assim então as coisas começam a melhorar. Então, a partir de hoje, sem mente sombria, nunca mais, nem dormindo. Se tiver que dormir, durma rindo, ok? Vai trabalhar rindo, eu sempre falo isso. Volta para casa rindo, almoce rindo principalmente, jante rindo, mesmo que seja pão com ovo. Não reclame, nem que tenha 2 estaladão assim. E cá entre nós, como é gostoso. Todo dia não sei, mas de vez em quando é bom. Aquela meleca assim. Todo mundo gosta, mas se tem, reclama de novo. E esse de novo já faz tanto tempo. Então não é de novo, é ovo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Então, aquilo que lhe vier, agradeça. Mesmo que venha até uma dor de cotovelo assim, agradeça também, que são oportunidades de você expressar o seu amor. Porque muitas vezes as pessoas esperam serem amadas para depois amar. Ame! Ah não, ele não gosta de mim porque eu vou amar. Então não é amor, é barganha, é interesse. Mas o amor não é para ser barganhado, nem vendido, nem comprado, nem negociado, nem emprestado, nem roubado.
O amor ele é para ser doado para o próximo. E assim nós temos que fazer sempre, sempre, sempre. Também no livro A Verdade, volume 8, o autor, professor Masaharu Taniguchi, assim escreve: olha só, hein? Quem deseja ser bem sucedido, se tem alguém aqui que deseja ser bem sucedido, se você que assiste agora o programa da Seiichi Onoe também deseja ser bem sucedido, diz aqui assim, ó: não deve falar mal das pessoas. Tem alguém aqui que fala mal de alguém? Não, de jeito nenhum. Imagina. E lembrando que dentre as pessoas está também você próprio. Eu não falo mal dos outros, mas falo de você. Mas sou um cabeça dura mesmo, né? Sou um tordoado, sou uma anta. Então, se quiser ser bem sucedido, primeira dica: não falar mal de ninguém a partir de hoje, principalmente dos seus familiares, dos seus amigos, do colega da sua cidade, da população brasileira e do mundo. Então, a partir de hoje, está proibido falar mal dos outros, porque quem fala mal dos outros não é bem sucedido, e o mundo não precisa de pessoas mal sucedidas, certo? Ou vocês já viram aqui na região algum outdoor? Precisa-se de funcionários fracassados? Algumas adolescentes, jovenzinhas que estão procurando a metade da alma, procura-se em outdoor, telegramas por aí, assim: olha, eu quero encontrar um marido, mas que o meu marido seja um cara doente, fracassado, e tudo que ele faça não dê certo, e que ele viva com a cara emburrada, que eu adoro cara emburrada. Tem alguém assim? Aqui ninguém quer, e no mundo inteiro ninguém quer. E por que tem tanta oferta assim ainda? Então, a partir de hoje, já que ninguém quer, então que tal não falar mal de ninguém mais? E como já disse agora há pouco, muito menos de você. Então vá no espelho, se autoelogie sempre. Olha, cara, é bom pra caramba. Puxa, rico. Putz, você é bom, cara, parabéns. Capaz de te internar no primeiro dia, mas não tem problema. Você sai logo e mostra a sua prosperidade, a sua riqueza. Se for preciso, comece a escrever um caderno de autoelogio. Sou filho de Deus, sou maravilhoso, sou próspero, sou bondoso, sou carinhoso, sou rico, muito rico, ricaço, próspero, bilionário, trilionário, muito obrigado. Comece a escrever essas coisas. Talvez dizer isso para o mundo fica meio chato, né? Parece dar vergonha, está querendo aparecer. Mas então escreve no caderno, pelo menos. Escreva lá na porta do armário, né? Da sua casa, no guarda-roupa. Quando abrir o guarda-roupa, tem uma cartolina aqui, bem grandona escrita: sou filho de Deus, sou rico, muito rico. Vai no banheiro e escreve lá no espelho: sou filho de Deus, sou rico, sou milionário. Em frente ao trono, põe um cartaz, não se faz nada lá mesmo, fica sentado: sou filho de Deus, sou rico, muito obrigado. E vai o quê? Colocando na cabeça essas coisas. E quando aqui na cabeça tem riqueza, no seu mundo também manifesta a riqueza. Porque ao contrário disso também é verdade. Quando aqui tem meleca, no seu mundo só tem o quê? Meleca. Se tem doença, manifesta doença. Se tem riqueza, manifesta riqueza. Se tem felicidade, manifesta felicidade. Se tem pobreza, manifesta pobreza. Então, não falar mal dos outros mais, nunca mais. E cada vez que você for falar mal dos outros, pega um chicote, dá uma chicotada, sem vergonha. Também, para ser bem sucedido, não deve zombar nem criticar. Nem zombar, nem criticar. Criticou alguém essa semana? O silêncio quer dizer o que assim?
o governo, o prefeito, o presidente, o patrão, o marido, a esposa, o amigo, sei lá, o professor, alguma coisa assim. A gente só critica se tem o quê? A coisa ruim na cabeça, de julgar, de condenar. Não é? Lembra da passagem? Quem não tiver nenhum pecado, que atire. E aí? Por que criticar? Por que ficar zombando dos outros? Então lembre-se, quando fala mal dos outros, quando zomba dos outros, quando critica dos outros, você está construindo de maneira acelerada a sua própria pobreza. Então, a partir de hoje, não mais critique, nem seja nervoso e irritável. Para ser bem sucedido não pode ser nervoso. Só uma cara feia dá vontade de mandar meio mundo para aquele lugar, não dá? Só que a pessoa que fica nervoso por causa de uma cara feia, que mandar meio mundo para aquele lugar, é o primeiro que vai a ele. Tanto é que essas pessoas falam que a minha vida é um inferno, não é? Porque se irrita muito fácil. Então, ao invés de se irritar, agradeça. Porque cada vez que nós temos uma oportunidade, é a nossa chance de agradecermos cada vez mais. Não deve esquivar-se do trabalho, e sim executar sempre mais do que lhe é solicitado. Isso é legal. Não deve esquivar-se do trabalho, mas deve fazer sempre mais do que lhe é solicitado. Então, se você ganha para fazer X, faça X vezes 10, pelo mesmo salário. É verdade. Porque na proporção que você oferece, você recebe. É uma lei tão natural, digamos assim, essa lei mental, que fala que aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você planta, você colhe. É tão simples, tão óbvio. Só que a gente parece que negocia a nossa vida a troco de um determinado salário de 10 reais, 100 reais, 10 mil, 50 mil, 500 por mês. Então você vale 300 reais por mês só, quem trabalha por 300 reais? Quem trabalha por 400 vale só 400 reais. Será que um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus só vale 400? Deve ser muito defeituoso. É ou não é? É. Mas nós não temos preço que nos pague. Não tem preço. Porém, a gente se autolimita nos 200, no 300, e pensa que só vale 300, e só faz por 300, e só recebe 300. Então começa a fazer mais do que precisa ser feito, e então as coisas começam a dar certo na sua vida, ok? Nosso tempo. O ser humano possui algo maravilhoso, diz aqui o Supremo Presidente, professor Seiichi Taniguchi. A mente. Pelo poder da mente ele consegue dirigir a própria vida. Pelo poder da mente ele consegue dirigir a própria vida. Então, a partir de hoje, você já tem tudo aquilo que precisa para que você possa dirigir então a sua vida para o sucesso. Vamos nessa? Vamos? Já que vamos, eu gostaria de convidá-los para fazer uma oração junto com a gente. Vamos lá então? Então vamos agora ao nosso momento de oração, e gostaria de solicitar a você que está em casa também, a acompanhar conosco essa oração que se encontra aqui na revista Fonte de Luz. Oração para progredir. Pode repetir, por favor. Eu sou filho de Deus. Deus possui infinitas coisas boas. O Filho de Deus recebeu dele infinitas coisas boas e as possui dentro de si. Progresso é quando essas infinitas coisas boas surgem uma após outra. Nós que somos filhos de Deus, só podemos progredir cada vez mais. Progredir é alegria. Agora eu gostaria que vocês, então, por favor, acompanhassem mentalmente só. Oração para progredir. Eu sou filho de Deus. Deus possui infinitas coisas boas. O Filho de Deus recebeu dele infinitas coisas boas e as possui dentro de si.
Progresso é quando essas infinitas coisas boas surgem uma após outra. Nós, que somos filhos de Deus, só podemos progredir cada vez mais. Progredir é alegria. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O amor é a mais poderosa força de tração do mundo. Quando o nosso lar se preenche de amor, prospera com certeza. Masaharu Taniguchi. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos. 4 dias de muita emoção, onde o amor e a vibração espiritual renovarão sua fé e fortalecerão ainda mais os elos de sua família. Nada é mais belo do que o amor mútuo entre pais e filhos. Você é filho de Deus. Seus pais, seus irmãos e seus filhos também são filhos de Deus. Venha transformar seu lar num rico depósito de tesouros. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos, de 30 de julho a 2 de agosto de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Como orientadores os preletores: Silvana Cassimiro de Souza, Zélie Terezinha Belancan, Paulo César Rocha Ribeiro e Ricardo Freitas Viana. E como convidados especiais os preletores Marie Murakami, Enio Masakihara e Carlos Alberto da Silva. Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seiichi Onoye do Brasil. Telefone 0 operadora 11 5014 2217. Pelo site www.sni.org.br/seminários. Pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Venha para este seminário em Ibiúna e aproveite para participar também do grande seminário da Seiichi Onoye, que será realizado dia 3 de agosto no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e contará com a ilustre orientação do Supremo Presidente da Seiichi Onoye, professor Masanobu Taniguchi, e da Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, professora Junko Taniguchi. Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado! No próximo programa Seiichi Onoye, você vai ter o mapa do caminho para a felicidade. Você vai ver que é muito mais simples do que você pensa. Agora chegou o nosso momento de oração. Oração para melhorar a saúde. Sou filho de Deus. A saudável vida de Deus preenche completamente o meu interior. Encho os pulmões aspirando a vida de Deus. Dessa maneira, meu corpo todo é purificado pela vida de Deus e minha saúde melhora cada vez mais. Muito obrigada. Você acabou de acompanhar o programa Seiichi Onoye, Um modo feliz de viver. Muito obrigado.